Bom dia a todos. Eu quero convidar a todos vocês que vieram prestigiar esse seminário. Eu quero saudar os componentes da mesa, desejar um bom dia especial a toda a população que nesse momento está nos assistindo. E dizer para a sociedade de Uberlândia, a sociedade regional, que esse instrumento de planejamento da qual eu vou estar discutindo aqui na Câmara, que é o plano diretor, ele é fundamental para garantir um crescimento urbano ordenado, capaz de propiciar à sociedade acesso ao transporte coletivo, acesso à mobilidade, a condições de circulação na cidade, tanto nas áreas centrais como nas regiões mais periféricas da cidade. Bom, Keila, eu queria que você voltasse no início lá. Tudo bem, pode iniciar a apresentação? Pode passar. Bom, plano diretor participativo, né? O que é um plano diretor? Um plano diretor, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e que vem regulamentar a questão da expansão urbana da cidade. O plano diretor deve abranger todo o território do município, incluindo as zonas rurais, né? Aí nós queremos destacar a questão dos distritos e dos núcleos de assentamentos rurais. Para o caso de Uberlândia, que nós temos vários assentamentos rurais que formam verdadeiras vilas rurais, carentes de infraestruturas públicas ligadas ao sistema de recreação, a centros de formação. Então, o plano diretor, ele é um instrumento que ajuda a orientar também os investimentos públicos. Pode passar. Pode passar. O plano diretor deve ser elaborado e implementado a partir de processos de participação social, né? Deve ser incluído através de lei municipal aprovada pela Câmara. Pode passar. Bom, quais as cidades ou quais os municípios que são obrigados a elaborar um plano diretor? As cidades, segundo a nossa Constituição Federal de 88, e por conseguinte o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, estabelece que toda cidade acima de 20 mil habitantes são obrigadas a elaborar um plano diretor. Além disso, cidades pertencentes a regiões metropolitanas que fazem parte de um aglomerado urbano, ou seja, cidades que sofrem o processo de conurbação. Pode passar. Em áreas especiais de interesse turístico, então, mesmo que o município tenha menos de 20 mil habitantes, mas se for uma área especial de interesse turístico, ele é um município que necessariamente tem que elaborar o seu plano diretor. E aqui eu quero citar um exemplo que eu acho que pode encaixar aí, que é Nova Ponte, onde é um município que você tem uma usina hidrelétrica que vai até as margens da cidade, e que me parece que recebe um fluxo grande de pessoas em dados períodos do ano, que gera impactos significativos, tanto no sistema de transporte como no sistema de saneamento, que precisa elaborar o seu plano diretor para corrigir essa questão das distorções entre grandes fluxos de pessoas num dado período e outro período não. Ademais, são as cidades litorâneas, que também com menos de 20 mil habitantes, mas que são necessárias elaborar um plano diretor em função da migração sazonal. Bom, outras cidades são em áreas de influência de empreendimentos de significativo impacto ambiental, mesmo que tenha menos de 20 mil habitantes, precisa de elaborar um plano diretor. Por exemplo, se você tem uma cidade que ela tem apenas 10 mil habitantes, mas que, por exemplo, se existir uma usina nuclear no município, que é um empreendimento que tem um risco ambiental, um risco de impacto ambiental elevado, esse município precisa de um plano diretor.
Bom, e quando o município já tem um plano diretor, né? Aí nós temos que fazer a seguinte pergunta: a população conhece o plano diretor existente, né? O plano diretor, ele reflete a realidade do município, ou então pelo menos em partes? Este plano diretor, ele foi elaborado com a participação da população? Pode passar. O plano foi aplicado, né? E se foi aplicado, pergunta-se se ele cumpriu os objetivos a que se propôs, né? E se não cumpriu, através dos debates públicos, como é esse debate aqui, nós temos que chegar numa conclusão por que o plano não conseguiu cumprir o seu objetivo, né? E aí, depois de feito a análise do plano, para aqueles municípios que já o possuem, como é o caso de Uberlândia, a população precisa de chegar a uma conclusão se ela deve fazer uma revisão do plano ou elaborar um novo plano diretor sobre uma outra lógica de concepção da administração pública, né? É o caso de Uberlândia. Uberlândia tem um plano diretor, eu vou falar dele agora, que parte das diretrizes estabelecidas no mesmo foram cumpridas e outras partes não. Pode passar. Algumas propostas do plano diretor de 94 de Uberlândia, tá? A implantação de um sistema integrado de transporte. Uberlândia, você percebe-se que o poder público municipal atendeu a uma orientação do plano diretor que foi aprovado em 94, implantando o sistema de transporte integrado, que foi implantado em 97. Porém, esse sistema de transporte já tem 8 anos de implantação e nunca sofreu um processo de revisão efetivo, e ele precisa de sofrer um processo de revisão, porque a gente percebe que, sobretudo, aquelas linhas que passam Floriano Peixoto, por exemplo, Afonso Pena e João Pinheiro, onde circula um ônibus no centro da cidade, nos horários de pico já ocorrem certos congestionamentos, né? Precisa ser avaliado. E o Estatuto da Cidade traz que, para toda a cidade acima de 500 mil habitantes, ela precisa elaborar um plano de transporte, que ele pode ser até associado ao plano diretor, pode ser parte do plano diretor, mas ele tem que ser um plano autônomo. O plano diretor de Uberlândia, ele propunha a formação de um calçadão no centro da cidade, né? Não aconteceu. Alargando as calçadas, estreitando o espaço de circulação. A implantação de um parque linear ao longo do rio Uberabinha. Esse parque linear, nós tivemos a construção de uma via marginal ao rio Uberabinha, mas não tivemos a efetivação do parque linear. E a implantação de biodigestores para tratamento de esgoto, que foi implantado na cidade. Isso aqui são apenas exemplos de 4 propostas que estavam contidas no plano diretor e que foram atendidas, algumas integralmente e outras em partes. Pode passar? Pode passar. Bom, o plano diretor, ele define a função social da cidade e da propriedade. Mas o que é essa função social? A cidade, ela cumpre com a sua função social quando a sua organização estrutural, espacial, ela é dotada de espaços coletivos, de suporte à vida, não comercializáveis. Mas o que é isso? Espaço de circulação, espaços de uso coletivo, por exemplo, os parques, as praças, áreas protegidas, suporte territorial para o sistema de serviço. E, ademais, a cidade, ela precisa de garantir a terra urbanizada para todas as atividades econômicas e para todos os segmentos sociais. Portanto, trata-se da moradia, sobretudo para a população de baixa renda. Pode passar? Esse aí é apenas um esquema de uma cidade, onde nós temos ali um centro histórico. A cidade, ela se expandiu apenas para uma região, né? E mostrando que a cidade, ela tem que ser pensada sobre diversos ângulos. Nós temos ali equipamentos públicos que muitas vezes os equipamentos públicos não atendem
a questão da espacialização da sociedade, fica concentrado em uma dada região. Nós temos ali uma área de loteamento e, consequentemente, um vazio de especulação imobiliária, que é o característico de Uberlândia. Pode passar. Pode passar, esse é um outro esquema. Nós temos aqui um esquema de um zoneamento, que o plano diretor necessariamente precisa de ter um zoneamento objetivo, porque hoje você observa na cidade que há distribuição de alguns equipamentos de uso coletivo, como, por exemplo, de universidades particulares no setor sudeste da cidade, que me parece não estava prevista, que na verdade não estava prevista na Lei 078, que é o Plano Diretor de 94, e esses equipamentos, a exemplo das universidades particulares do setor sudoeste da cidade, elas desencadeiam um grande fluxo de veículos para uma região. Portanto, você precisa de ter um sistema de escoamento muito bem planejado e pensado. Pode passar. De acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor deve definir a destinação social, econômica e ambiental dos territórios. Ele precisa de estabelecer as estratégias e instrumentos para a implementação da destinação desejada, independentemente de quem é o dono da terra. Ou seja, ao se elaborar esse novo plano diretor para o município de Uberlândia, é importante que aquelas pessoas que irão elaborar o plano, que eu inclusive acredito que a sociedade farão parte, terão que ter um domínio do território urbano para identificar onde existe a maior concentração da especulação imobiliária na cidade, para que cada espaço desse do território seja dado uma destinação, seja visando implementar, por exemplo, um IPTU progressivo, o direito de preempção, de uso campeão, dependendo dos espaços, se estiver sendo ocupado por moradia ou não, e identificar onde é possível estabelecer parques de recreação, lazer, esporte, que na cidade de Uberlândia está concentrado em uma parte da cidade. Pode passar? As principais funções do plano diretor, portanto, é garantir que a terra urbana cumpra com sua função social, isto é, que o interesse da coletividade deve prevalecer sobre o individual. Pode passar? Um dos conteúdos básicos do plano diretor está a questão do zoneamento. É importantíssimo que haja um zoneamento objetivo, já falei disso, e de espaços coletivos de suporte à vida. Você tem uma cidade de Uberlândia hoje com 600 mil habitantes aproximadamente, e tem um parque de recreação, que é o Parque do Sabiá, tem o Siqueirole também, porém é muito pouco usado, mas você tem setores da cidade, por exemplo, é o caso do São Jorge, do Luizote, que você não tem um espaço público desse para a prática do esporte, da recreação e do lazer. Portanto, precisa ser considerado um novo plano diretor. Pode passar. Destinação de terra urbanizada para todas as atividades de todos os segmentos sociais. Pode passar. Processo de elaboração e implementação do plano diretor participativo. Como deve ser esse processo? Pode passar. Bom, aqui nós elaboramos uma pequena orientação de como a gente acredita que deve ser elaborado um plano diretor participativo. Tá? Tem que ter a preparação pela uma coordenação específica para isso, composta por vários segmentos da sociedade, tem que ter o lançamento e aí desencadeia as ações a partir de cronograma. Pode passar. O plano diretor, se ele for bem elaborado, ele tem um processo de auto-aplicabilidade, porque
eu acredito que haverá uma definição clara sobre o que queremos da cidade para os próximos anos e para a próxima década. Pode passar. Bom, o plano diretor tem que garantir que a distribuição dos equipamentos públicos atendam toda a população no quesito a saúde, educação, lazer e segurança. Garantir que o uso e ocupação do solo não comprometa a qualidade do meio ambiente, como acontece em Uberlândia. Você tem os fundos de vale que são soterrados, ocupados irregularmente para a produção agropecuária, criação de gado ou construção de moradias de forma irregular. Pode passar, isso é proibido. Pode passar. Bom, para a elaboração do plano diretor, o Poder Público Municipal tem que fazer uma capacitação permanente dos gestores públicos, e lideranças sociais, para que todos possam exercer uma prática democrática no planejamento e na gestão do território. Democratizar as informações territoriais e urbanas é fundamental para facilitar a participação da população. Pode passar. Se o plano diretor não estiver sendo cumprido, estou finalizando, bom, a sociedade tem o direito de pressionar o conselho responsável pela gestão do plano. Se por acaso esse conselho não estiver sido montado, pressionar a secretaria responsável, que no caso de Uberlândia é a Secretaria Municipal de Planejamento, acionar a ouvidoria municipal, acionar a Câmara Municipal, pode passar, mover ação popular na justiça, que pode ser feita por qualquer cidadão, mover ação civil pública na justiça, que também por qualquer cidadão, realizar representação no Ministério Público, também por qualquer cidadão, pode passar. E aqui nós colocamos uma concepção de cidade, de organização de cidade, que eu chamo inclusive a cidade do futuro, que é uma cidade relativamente leve de poluição ambiental, onde os equipamentos como gás, água, equipamento de distribuição do gás, da água, drenagem pluvial e da rede telefônica possa ser por canalização subterrânea. Pode passar. E aí está concluída a apresentação. Muito obrigado.